Olá, pessoal da cidade de Santo Amaro, Bahia. Hoje, retornando aqui o Politicando Certo. Olha, você que está aí sintonizado, ligado ao vivo agora. Hoje, o Politicando Certo está cheio de notícia para passar para o povo. E hoje nós teremos um debate político aqui muito quente, é o pinga-fogo. E eu vou revelar para vocês que essa frase pinga-fogo foi justamente esse convidado que batizou, porque ele disse o seguinte: olha, quando eu convidei para estar aqui no programa, ele disse o seguinte: olha, eu vou porque eu preciso participar do pinga-fogo. Eu disse, poxa, tem que elaborar uma pergunta pinga-fogo. Hoje eu tenho uma pergunta aqui, pinga-fogo, para o convidado especial que está aqui hoje. Você que está aí ao vivo, eu vou pedir para você entrar na página, na nossa página do Politicando Certo, tem a opção compartilhar. Você vai lá, você vai compartilhar aqui, ó, na opção compartilhar, e vai jogar nos grupos, tá ok? Tá ligado? Tá ligado. Veja aí, não. Isso. Você vai na opção compartilhar. Ah, meu Deus do céu. Pronto, acho que agora já atualiza o áudio. E vai na opção compartilhar e joga aí nos grupos, convida para os amigos. Olha o carro. Achar aí para não sair aqui, né? Tá bom? E aí você vai compartilhar aqui pessoas que estão participando, porque hoje vai pegar daqui a pouquinho. O nosso amigo Miguel Reis vai estar aqui também nesse debate. Ele já está a caminho e a gente vai entrar aqui num debate muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa que aconteceu nesse período de festa. Tem conjuntura, tem muita coisa legal. O programa sempre nós iniciamos falando sobre conscientização política. A conscientização política não deve ter política como algo bacana, algo positivo, algo bom. Você deve conscientizar o próximo que a política não pode ser... Tudo bem aí, meu filho? Você entrou na frente da câmera e agora foi... Já tá no ar, tá ao vivo. Entrou aqui na frente, roubou a cena. Mas a conscientização deve existir. Estamos no ano eleitoral e é importante que a comunidade, o povo santamarense, esteja consciente em votar certo. E como é que nós identificamos o candidato certo? Primeiro é o seguinte, observando toda a sua trajetória de vida. É necessário que você busque conhecer o seu candidato. Não é votar em candidato simplesmente porque alguém pediu ou porque é parente lá próximo. É mais do que isso. É saber se realmente ele pode te representar. Vocês percebem que muitos candidatos, eles desaparecem no período de 3 anos e 9 meses, 3 anos e 10 meses, né, que agora é 45 dias de campanha, eles desaparecem. E depois eles aparecem dizendo que quer solucionar os problemas do município. Nós sabemos que os problemas do município são diários. E a política, ela não dá pausa simplesmente porque um candidato ou os candidatos foram eleitos, então ela continua. Eu acho que todo aquele que está preocupado em desenvolver e fazer o município crescer, ele não vai apenas se privar a fazer política somente em período eleitoral. Ele faz política em toda a vida, cobra do seu gestor. E é importante lembrar assim, porque aqui em Santo Amaro impera a cultura o seguinte: você não pode fazer
críticas. Você não pode cobrar, porque você se torna uma oposição ao governo. E nem sempre, quando você cobra, quando você mostra aonde existe uma falha, você é uma oposição. Você está dizendo que para o gestor que está junto com ele para desenvolver uma cidade melhor para os seus filhos, para a sua família e para a população de Santo Amaro. Então, essa cultura de que não se pode fazer crítica, aí teve um camarada que foi lá no meu Facebook e disse assim, você deve estar fazendo muita crítica porque deve estar querendo mamar. Aí eu observei a expressão mamar. Eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que as críticas que nós estávamos fazendo concernente ao governo ou a vereadores é porque nós queremos entrar e mamar, ou seja, ganhar dinheiro. E nem sempre é dessa forma. Eu acho que quando nós fazemos crítica ou quando alguém se preocupa com a cidade, automaticamente vai se fazer crítica. Eu acho que quem é criticado deve se fazer uma peneira para saber se a crítica é construtiva ou ela é destrutiva. Se a crítica ela tem punho político, punho para desenvolver a cidade, ou ela é apenas algo politiqueiro, né? Porque existe muitas pessoas de um lado e de outro brigando por personagem, não por política, e a gente precisa desconstruir isso no nosso município. Então, hoje, nesse ano de eleição, nós temos que estar conscientes em quem nós iremos colocar para nos representar. Quando você vota em alguém, você está dizendo para aquela pessoa que você está depositando nela uma confiança para que ela represente não apenas o seu anseio pessoal, mas o anseio coletivo da comunidade. E, detalhe, ano político, vamos ficar atentos, tem muito candidato que usa de meio, ou seja, candidatos interno, a lei que é do nosso município, mas ele tem um artifício de comprar votos. Ele compra por 50, por 100 reais, tem gente que dá 150 reais e troca do voto. Só que 50, 100 ou 150 reais passa a pessoa corrupta, porque quem recebe, quem aceita, também é corrupto. Ela vai pegar os 50, vai gastar e ela vai ter que aturar aquele mau candidato ou aquele mau político num período de 4 anos e sem poder reclamar. Por quê? Vendeu o seu voto. Então, deixo aqui o recado para você. Não venda de forma alguma o seu voto. O seu voto não tem preço. Vote consciente. Seja consciente. Faça a política para o seu candidato de forma limpa e correta, tá? Busque pessoas que possam verdadeiramente te representar. Pessoas acessíveis, porque existe de fato políticos que quando ganham a eleição desaparece. Esses políticos não nos interessa novamente dar uma nova chance. Temos que votar em políticos que a gente tem acesso a eles naquele período de 4 anos, porque ele veio pedir o voto no intuito de que pudéssemos nos representar e saciar o anseio da comunidade ou do coletivo. Se ele some, então, meu irmão, vota em outro, mas não desanima não da política, tá bom? E hoje estamos aqui com a presença... E ele já disse aqui para mim que não tem restrição de pergunta, que está aqui para politicar. Não é politicagem, é politicar. E aí eu vou convidar aqui o nosso amigo Genebaldo Correia. Por favor, se aceite aqui na bancada do Politicando Certo. Meu querido, fique à vontade aqui, senta aqui. Vamos se ajustar. Hoje nós estamos em um novo endereço, um novo cenário. Tá um pouquinho quente, mas dá para passar, né? Tá ligadinho aí. Organiza aqui, vê aqui, Lucas. Produção, veja aqui.
Ele é um pouquinho baixo, então baixa um pouquinho o microfone. Chega mais aqui para trás, porque hoje Genebaldo Correia aqui ao vivo. Você que está aí, eu vou pedir para você compartilhar, tá bom? Compartilhar. Aqui foi obra de Zé Roberto Propaganda. Essa jarra bonita aqui. Isso. Aqui. Deixa eu compartilhar, porque a gente vai abrir aqui um bate-papo. Tem muita coisa para se discutir. Dizem por aí as línguas que o senhor é o célebre da política de Santo Amaro. Genebaldo Correia, prazer em receber o senhor aqui. Pode falar, se apresente ao público que está em casa agora nesse momento. É com muito prazer que eu compareço aqui ao Politicando Certo. E já fui convidado, como o próprio coordenador do programa falou aí há muito tempo, mas eu disse a ele que pedi que a oportunidade para um momento mais adequado. Sim. E entendi que esse é o momento e por isso eu estou aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos que assistem aqui ao seu programa, e eu já sei que ele tem uma boa audiência, né? Então eu quero dar o meu abraço a Santo Amaro e dizer que tenho andado assim afastado da política de forma direta, mas eu aprendi com o presidente Sarney que a política só tem uma porta, é a porta de entrada, não existe porta de saída. E a gente, às vezes, não está na linha de frente, mas sempre está participando, conversando, discutindo, atuando, e principalmente eu que tenho a responsabilidade já de mais de 40 anos de cuidar do PMDB, do PMDB nacional, do PMDB estadual, mas sobretudo do PMDB de Santo Amaro, que é aquele que me toca mais profundamente. Pronto, é isso aí. Vamos começar devagar. Genebaldo Correia já foi presidente do Brasil? Não. Eu acho que isso é a generosidade do meu povo que diz isso. Eu, na verdade, participei do Conselho Nacional da República, que é o órgão mais importante na estrutura do poder do nosso país. E participei porque, como líder do PMDB, eu era o líder da maioria. E o líder da maioria tem assento no Conselho Nacional da República. Isso foi um fato muito importante para a minha vida pública, para a minha carreira política. E sei que foi motivo de muita honra e de muito orgulho para o meu povo. Tanto que alguns amigos fizeram aí uma listinha e publicaram uma nota pública no jornal à tarde, né, com a foto daquela reunião, e isso eu guardo com muita alegria e com muita satisfação. E os companheiros dizem então que eu fui presidente da República por um dia. Quase. Mas já foi deputado. Todos sabem, porque tudo que aconteceu na minha vida pública foi em decorrência de Santo Amaro. Santo Amaro tem sempre presente nisso aí. Então, o Santo Amaro sabe que eu era um professor do Teodoro Sampaio e era um jornalista profissional. Eu trabalhei durante 5 anos no Jornal da Bahia. Quando Renato Leone se elegeu prefeito desta cidade e me convidou para ser seu secretário. E a estrutura da prefeitura na época só tinha uma secretaria, as demais eram diretorias. De maneira que o secretário da prefeitura era a segunda pessoa do prefeito em todas as áreas. Eu fui
fui secretário de Renato Leone, 4 anos, fui secretário do prefeito seguinte, que foi Edival Carlos, 6 anos, e depois fui prefeito por 4 anos. Então, praticamente, eu passei 10 anos dentro desta prefeitura, o que me deu uma boa experiência na administração pública, aprendi bastante durante esses 10 anos, e depois que saí da prefeitura, fui eleito deputado estadual, também com a grande participação de Santo Amaro. Deputado estadual, eu tive a alegria, né, de fazer oposição na Assembleia, e mesmo fazendo a oposição, eu fui considerado durante 3 anos consecutivos o melhor deputado. Ganhei e tenho em casa com muito orgulho essas placas indicativas de que fui durante 3 anos o melhor deputado. Não fui na 4ª porque não houve a premiação, porque morreu inclusive um colega nosso. Quantos anos começou na vida pública? Pois bem, só para concluir, eu dizia o seguinte, que deputado estadual, imediatamente eu me elegi deputado federal, né? E fui durante 3 mandatos de deputado federal, né? E depois voltei a ser prefeito de Santo Amaro. Quantas vezes prefeito aqui? Aqui 2 vezes, né? 2 vezes? 2 vezes. Bacana. Ou então, tem toda uma trajetória de vida, muitos anos na vida política. O senhor sabe mais ou menos essa muitos quilômetros rodados. A idade que despertou essa vontade para a vida pública, vida política? Eu acho que... Era muito novinho? Eu acho que desde do banco escolar, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou fruto da escola pública, né? Santo Amaro tinha um ginásio, era o ginásio santamarense, funcionou ali onde foi depois o Irapuru, né? Mas era um ginásio particular. E eu não tinha condição de estudar no ginásio particular. Mas no governo Régio Pacheco, quando era secretário de Educação, um santamarense, Dorival Passos, então ele construiu o Teodoro Sampaio, e que passamos então a ter um colégio público. Então eu ingressei no Teodoro Sampaio. E já participei do Grêmio João Dória Gomes, que era o Grêmio Estudantil. Uns 15, 16 anos. Eu já 13, 14. Eu já era membro da diretoria do Grêmio, do colégio. Fui para o Colégio Central da Bahia. Também participei da diretoria do Grêmio, do Central. E depois do diretório acadêmico. Então eu comecei na atividade estudantil. Muito bacana. Existe algum cargo assim? O senhor não foi governador do estado. Era um sonho do senhor ser governador do estado? Olha, todo mundo que disputa o campeonato de várzea pensa na seleção brasileira, né? Não há dúvida sobre isso. O senhor chegou a se candidatar? Houve um momento em que eu disputava, dentro do PMDB, a indicação para governador do estado. Só a indicação, mas não chegou a... Não, evidentemente que não. E como deputado estadual e federal, assim, quais foram os maiores feitos do senhor? Olha, eu, durante a Assembleia Legislativa, eu era deputado de oposição e é evidente que não pude fazer muita coisa no campo administrativo. Mas na Câmara Federal eu tive a oportunidade de conseguir vários recursos, né, para as administrações dos meus amigos que eram prefeitos aqui, que eram do PMDB, como o prefeito Raimundo Pimenta, o prefeito Manuel Juliano de Vasconcelos. Então esses
contaram com minha ajuda substancial. Deixa eu lhe dizer que nós tivemos aqui um fato grave, que foi uma enchente enorme, e graças ao nosso trabalho, nós conseguimos trazer aqui o ministro do Desenvolvimento Regional, que nos assegurou os recursos, onde nós fizemos uma grande obra de recuperação da cidade em pouco tempo. Deixa eu fazer, só avisando aqui. Hoje estamos com a presença ali do Zé Pedro, que é da MS, o vereador, pode falar, né? Dilde Zezé e Juraci Passos. Hoje está aqui acompanhando o Genebaldo Correia nessa entrevista e aproveitar aqui falar do nosso patrocinador que instalou a internet agora aos 45 do segundo tempo, a Tsunami Net, a internet mais barata da cidade e de qualidade. Ele tem 3 tipos de plano, eu anotei aqui. O plano de 10 mega é R$50. O plano de 20 mega é R$60. O plano de 30 mega é R$80. E o de 50 mega é o que nós usamos aqui, ó, 50. Para não cair a internet é R$100. O plano Família Plus, 80 mega, R$130 e 100 mega, R$150. Tsunami Net. Agora eu vou perguntar algo aqui para o senhor. Há quem diga, e eu quero saber se é verdade, é o seguinte, que toda essa estrutura, todas as reformas que houve agora nos patrimônios tombados aqui da cidade, ou da igreja e de alguns imóveis tombados aqui, foi um senhor que atrás de contato, correu atrás, fez contato e o governo federal acabou atendendo essa demanda. Isso é uma verdade? É uma verdade e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus a oportunidade de ter podido participar e influir nessas conquistas. Eu lhe digo que quando eu fui prefeito a primeira vez, eu tive a felicidade de conseguir a restauração do Convento dos Humildes, que estava absolutamente destinhorado, em uma situação bastante precária. E eu fiz um convênio com a Irmandade do Convento dos Humildes, graças ao apoio do cardeal Brandão Vilela e do governador Roberto Santos. Então nós restauramos o Convento dos Humildes. E outro grande patrimônio era a prefeitura e a igreja matriz de Nossa Senhora da Purificação. Reformas parciais, mas que precisava realmente de uma reforma muito profunda. E esse assunto vinha se debatendo há muito tempo e passando até por várias administrações municipais. Mas só que no momento em que o presidente Michel Temer, do meu partido, assumiu a presidência da República, eu vislumbrei a possibilidade de poder contribuir para efetivar aquelas providências que já estavam em andamento, mas que faltava o principal, que era o recurso, que era o dinheiro, e em virtude da situação de dificuldade porque o país atravessava. Num determinado dia, um amigo me procurou e me perguntou: você não pode ajudar sobre isso? Eu disse: olha, eu vou lhe sugerir uma coisa, fale com o vigário, o padre Raimundo Mário, para fazer uma carta ao presidente da República, e eu serei o portador desta carta e entregarei esta carta pessoalmente ao presidente, ao Michel Temer. E tenho certeza que ele terá a sensibilidade de nos ajudar
tá certo? E com, naturalmente, a intercessão de Nossa Senhora, as luzes de Nossa Senhora, isso se fez. Nós fomos a Brasília, inclusive também na companhia do atual prefeito, e nós fizemos a entrega desse documento, e este documento produziu seus efeitos. O presidente Michel Temer respondeu ao padre, dizendo que ia tomar as providências, e efetivamente os recursos foram garantidos e a obra se completou. Quando nós fizemos, quando houve a entrega da igreja devidamente restaurada, eu tive a oportunidade de dizer que não podíamos considerar aquela obra como a obra de uma pessoa só, né? Tinha que reconhecer que a administração anterior já havia encaminhado também o assunto, o projeto. Tinha que se reconhecer que o Monsenhor Walter lutou e brigou muito tempo para que isso acontecesse. E tinha que se reconhecer também a participação, o interesse do atual prefeito e também a minha modesta colaboração, que foi decisiva, mas foi decisiva por uma circunstância, porque o meu partido chegou à presidência da República. Então, eu estava na hora certa, no lugar certo, para poder ajudar, e isso aconteceu. Isso aconteceu. E a outra obra, tão importante quanto a anterior, é a restauração do Paço Municipal. Que é realmente a casa mais, digo que ela completa esta Praça da Purificação, só do Poder Legislativo, não. Ali é o símbolo do poder. E o poder se divide: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. O Judiciário está separado, tem lá o seu prédio. Ali tem que ser o Poder Executivo, um gabinete e um salão nobre para receber as autoridades, os visitantes ilustres. Não será naturalmente um gabinete administrativo, mas é um gabinete para as solenidades, para receber as pessoas ilustres, que não, no momento, não são recepcionadas. Chega aqui uma autoridade, um governador, um ministro, não tem um local. É o salão nobre da prefeitura, que é o local adequado para se recepcionar os visitantes, e é o gabinete do prefeito, que sempre foi o local também solene e simbólico do Poder Executivo. Isso aí, você que está aí ligado, assistindo aí, a audiência está lá em cima. Vamos lá, compartilhe, compartilhe aí nos grupos, salva lá o link lá, joga lá no grupo do WhatsApp, coloca a opção compartilhar, divulga aí na sua página, porque hoje tem muito assunto aqui para ser tratado. É um partido sólido, né? Um partido organizado, um partido que faz um trabalho de longo prazo. Esse ano de 2000, mas acho que todos aqui que estão assistindo gostariam de saber. O PMDB tem candidato a prefeito ou tem intenção de indicar um novo nome para prefeito? Você vai me permitir, então, fazer primeiro o comercial do PMDB. Aqui está presente o vereador Dinho de Zezé, que é o nosso representante na Câmara de Vereadores. E o PMDB, na história política de Santo Amaro, ele tem um lugar de bastante destaque. Se nacionalmente o PMDB é o partido do Brasil, porque enfrentou e derrotou a ditadura, porque redemocratizou o país com a campanha das diretas, porque consolidou a democracia brasileira
Constituinte, Sim. a Constituinte da qual tive a honra de participar em nome de Santo Amaro e da Bahia. Então, o PMDB é também, se é o Partido do Brasil, é o Partido de Santo Amaro. Eu vou lhe explicar por quê. Porque é um partido que, ao longo desse tempo, posso dizer, muitos não sabem, mas é curioso para precisar e saberão, que dos 9 últimos prefeitos de Santo Amaro, só um não participou do PMDB. Todos os 8 prefeitos passaram pelo PMDB. Ou disputaram pelo PMDB, ou foram prefeitos, mas tendo passado antes pelo PMDB. Então é um partido que tem uma presença constante e firme nessa cidade e continuará tendo. Inclusive, nas 2 últimas eleições, o PMDB teve um projeto político. Qual foi o projeto político das 2 últimas eleições? O PMDB não se preocupou em disputar o cargo, mas em construir a unidade das oposições para enfrentar alguém que se encontrava no poder e que nós entendíamos que não merecia estar naquele lugar, em função do seu procedimento. Então, o PMDB não teve candidato nas duas eleições últimas, mas nessa provavelmente terá, eu diria até certamente terá. Agora a pergunta é a seguinte: é um candidato novo, aquele que nunca foi a nada, ou é um candidato já existente aí no meio político? Olha, não precisa dizer quem é. Não, até porque não está escolhido, não se pode dizer quem é. Sim. Mas eu quero dizer a você o seguinte: se você observar as últimas eleições, Sim. Principalmente as últimas eleições nacionais, você verifica que a população tem dado sinais de que prefere pessoas não tão ligadas à política tradicional. Pessoas que representem renovação, né? Pessoas que representem novas ideias, novas oportunidades. Isso a gente tem sentido em várias eleições pelo Brasil afora. E no que pese aqui em Santo Amaro a campanha política ter sido muito precipitada, né? E se iniciou muito cedo, e você tem a impressão que a mesa já está posta, que o quadro já está definido. Na realidade, eu acho que há um espaço muito grande para uma proposta nova, uma proposta de renovação. Entendi. Vamos para os ouvintes aqui de casa. Ulisses Amorim, ele pergunta o seguinte: deputado Genebaldo, acha que com a nova sede do Ministério Público em Santo Amaro, as denúncias sobre improbidade terão maior resultado efetivo para a população? Eu acho que a ação do Ministério Público não depende do local, da sede, entendeu? Eu acho que depende da ação do procurador. Mas diante do agora, o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, sim, o Ministério Público tem desempenhado um papel fundamental. E certamente em Santo Amaro nós já tivemos, em um momento recente, nós tivemos uma ação muito positiva do Ministério Público e creio que continuará tendo. Né? Dizem aí que Genebaldo Corrêa será candidato a vereador. De onde veio essa história? O senhor já chegou a ouvir isso? Olha, já, e acho que ela tem razão de ser. Meu primeiro cargo, o primeiro cargo que eu disputei foi de vereador e perdi.
E não foi aqui em Santa Amaro, foi na minha cidade, em Conceição de Jacuípe, né? Eu era muito jovem, estudante ainda, saí candidato, tive até uma boa votação, tive mais votos que muitos que se elegeram, mas o meu partido não alcançou legenda. Tá? Então eu tenho essa frustração, né, de não ter sido vereador. Então, como eu já estou em final de carreira, eu disse a alguns amigos, olha, eu gostaria muito de ser vereador, é um cargo que eu gostaria de exercer, tá? E até tem alguns exemplos aí, Valdir Pires também foi vereador em Salvador, depois de ter sido governador, ministro, etc., né? Tem outros exemplos que justificam até essa pretensão. Mas eu também tenho um filho que já foi vereador e que já disputou as duas últimas eleições, primeiro suplente, e a preferência dele. No momento em que ele é candidato a vereador, é evidente que eu não devo ser. Pronto. Vamos lá, pessoal. Ó, tem uma pergunta quente aqui. É uma pergunta afirmativa. A Lua Pereira, ela diz assim, ó, o PMDB é o partido golpista que destituiu uma presidente legitimamente eleita. O senhor acha isso? O senhor que estava lá, o processo do impeachment de Dilma, a Temer assumiu. Como é que o senhor vê essa pergunta? Aliás, eu como deputado federal e líder do PMDB, participei de um outro impeachment, que foi o impeachment do Collor. Entendeu? Então, eu conheço bem essa questão do impeachment. Então, eu acho o seguinte, da mesma forma que está prevista na Constituição a eleição da presidente da República, e a presidente da República foi eleita legitimamente, da mesma forma está escrito na Constituição que existe o remédio do impeachment para quando o presidente da República não está cumprindo com os seus deveres. E o impeachment foi votado livremente, publicamente, pelo Congresso Nacional, cumprindo todos os trâmites e, mais importante, com o povo na rua pedindo para tirar a presidente. Então, o golpe é um discurso do PT que cada vez mais perde efeito. A gente respeita, porque você não pode bater no menino e tapar a boca para ele não chorar. Eles estão chorando, deixa ele chorar. Mas o Brasil está sorrindo, né? Porque melhorou tudo depois que ela saiu. Pronto. Como é que o senhor vê o prefeito Flaviano e a sua gestão hoje? Olha, eu vejo... O prefeito Flaviano tem visto pouco, a não ser na solenidade, mas o governo, embora dele não participe, né, eu tenho feito algumas coisas, e até posso dizer, tem feito muita coisa. Agora, de forma muito... desorganizada? Não, eu acho que deixa muito a desejar. Né? Eu acho que a administração dele poderia ter uma outra repercussão se tivesse um mínimo de planejamento, de organização, entendeu? Eu acho que ele começa as obras, interrompe, não para, quando vai inaugurar ninguém mais quer saber, etc. Então eu digo a você que não acho que ele está bem, ele poderia estar muito melhor. Mas ele tem um temperamento assim diferente, era o prefeito diferente, e o temperamento dele é diferente. Ele foi apoiado, por exemplo, por 4 ex-prefeitos, né? Que dizem assim, olha, ele poderia estar ouvindo General Baldo, mas poderia não estar ouvindo General, poderia estar ouvindo Manuelzinho, poderia estar ouvindo Pimenta, poderia estar ouvindo João Mello, entendeu? Agora ele acha que... eu acho que a oposição fez um discurso dizendo que ele ia ser eleito, mas que ia mandar a Genebaldo e os outros ex-prefeitos. Ele então ficou com isso meio desconfiado e procurou se afastar dos prefeitos, né, dos ex-prefeitos, que não foi apenas de Genebaldo, não.
Como a Andréa, ela diz o seguinte, a Andréa Gonzalez, como o Genebaldo vê a estratégia do ex-prefeito em voltar através de sua esposa, Alessandra? Olha, isso não é novidade, né? Todo ex-governante que não tem condições de ser candidato termina botando uma mulher, um filho, um parente no lugar. Isso é no Brasil inteiro, né? Então não é nada de novo, é um recurso. É uma prática comum. É aquilo que antigamente chamava drible de carroceiro. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe ou não faz de conta que não sabe. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que o pessoal está de casa participando. Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta aqui, viu? O Ulisses de novo ele diz o seguinte: o deputado Genebaldo acha que a máquina pública é suficiente para suplantar a alta rejeição num processo eleitoral? Ou seja, emprego. Olha, o ocupante do cargo, eu sempre fui contra a reeleição. Porque a reeleição é uma faca de dois gumes. Se por um acaso ela permite que o bom gestor tenha um tempo dobrado para trabalhar, ela também cria muita dificuldade, porque o governante já entra no primeiro dia de governo já pensando na reeleição, e isso tumultua a administração. Mas o ocupante do cargo, ele leva uma vantagem muito grande, né? Porque ele dispõe da máquina, né? E a própria população acha que a reeleição já é um direito, porque está escrito na Constituição que quase todos os governantes são candidatos à reeleição, então uma parte da população acha que já é um direito. Mas as estatísticas indicam, em pesquisas eleitorais, que é uma vantagem. O candidato que tem uma rejeição superior a 45%, fatalmente ele terá dificuldade de se reeleger. Então, usando a máquina para isso. Mesmo usando a máquina para isso, né? Então, é preciso que o administrador também não esteja sob a condenação pública da população, porque aí não tem jeito. Recentemente, eu acredito que o senhor está bem à parte do que tem acontecido nas articulações políticas aqui de Santa Maria. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: o Flaviano tem feito algumas contratações para o seu time para reforçar essa questão da reeleição. Uma delas foi a primeira, Chico Porto, né? Chico Porto, que na eleição passada teve 3 mil e poucos votos e de repente hoje faz parte do governo. E recentemente fez mais algumas contratações. Ainda não. Como é que o senhor vê? E outra coisa, detalhe, pessoas que outrora, em outro tempo, eram oposição ferrenha e agora fazem parte da gestão. É uma estratégia boa ou ruim? Trazer o inimigo para perto? É uma boa pergunta para ser feita ao prefeito, né? O senhor, célebre político, deve entender o seguinte. Tem um inimigo ali, ó, mortal. Mas de repente você faz uma proposta para ele de emprego. Aí ele vai, acata aquele emprego e agora está do seu lado. Isso é bom, mãe? Olha, eu digo a você o seguinte: o prefeito reconhecidamente perdeu a colaboração de muita gente que o apoiou, não é verdade? Sim. E isso acontece no time de futebol. Saiu o jogador, você tem que botar outro no lugar. Né? Então, ele naturalmente perdeu
muitas pessoas que estiveram na eleição passada e está buscando novas contratações. Novas contratações. Agora precisa se avaliar, comparar quem saiu com quem está entrando e verificar se do ponto de vista eleitoral, se do ponto de vista da própria imagem do governo, se ele está fazendo boas negociações. Tá? Só o futuro dirá. Vamos lá. Já ouviu falar do Jansi Cocô de Cobra? Não. Genebaldo vê hoje a Câmara de Vereadores. O nosso programa, eu até lembrar agora aqui, fez duras críticas, né, à atuação. Quando a gente fala aqui dos vereadores, a gente, claro, tem as suas exceções, claro, tanto da oposição como de situações, são pessoas que têm atuado. Então, assim, como é que Genebaldo hoje vê a questão da Câmara de Vereadores hoje? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive na minha vida vários professores de política. Sim. Um deles foi Ulisses Guimarães, que não foi professor só meu, foi professor do Brasil, né? Então, às vezes perguntava a ele: doutor Ulisses, o senhor já viu uma Câmara dos Deputados pior do que essa que está aí? Ele dizia: não vi ainda, mas vou ver. Ele disse: como? A próxima. Então, isso é uma questão de o poder legislativo, embora seja o poder mais transparente que existe na República, mas é também o mais malhado e o mais combativo. Por isso é que você vê a cada ano um elevado índice de renovação da Câmara, né? Quantos vereadores da gestão da legislatura passada se reelegeu na última eleição? Parece que somente 4 dos 15, né? Salvo engano, 4, né? Então é uma renovação muito grande e não será diferente na próxima, né? E não é diferente também no resto do Brasil. É assim mesmo. Acontece. Mas essa Câmara hoje atual, o senhor vê como? Como todas as outras, está sofrendo um desgaste muito grande da população. Mas esse desgaste é uma revolta política da população ou porque realmente eles estão sendo incompetentes? O motivo é sempre o mesmo. O prefeito busca cooptar os vereadores. Regadinho do que quiabo. A população entende que o prefeito busca constituir sua maioria oferecendo vantagem aos vereadores. E os vereadores, sim, limitados e impedidos de votar livremente, e isso revolta o povo. Verdade. Vamos falar um pouco aqui também de um dos nossos patrocinadores aqui, que é o Portal, que é o posto de gasolina Portal do Recôncavo, a gasolina mais barata também da cidade, 4,45. É um dos nossos colaboradores aqui do Politicando Certo. Fica ali na entrada da cidade, ali depois da linha do trem, Portal do Recôncavo. Mas vamos lá. O Robson Pereira, ele diz o seguinte: boa noite, Miguel Alves e Genebaldo. Ainda em função de nomear parente, quanto ao impedimento dos direitos políticos, como já virou rotina, não poderia ser feita uma lei que proíba esse tipo de prática? Pelo que entendi, nomear parente.
essa lei existe, né? Agora... Mas não existe para o... Ele deve estar... O que ele é para candidato, não é para candidatar, né? Quer dizer, indicar o parente para candidato, não entendi bem. Mas a lei do nepotismo está em pleno vigor e se aplica normalmente, né? Meu amigo Robson, por quem tenho grande admiração, poderia reformular a pergunta aí, porque não ficou muito clara. Eu acredito que ele esteja falando de parente do parente, ou seja, eu não entendi ao certo, a gente vai tentar. Robson, manda a pergunta de novo aqui pra gente. Vamos apertar mais um pouquinho. Prefeito, lembra a data? Eu fui eleito em 70. Fui eleito em 72, tomei posse em 73. E fui eleito em 2000, tomei posse em 2001. Pronto. E esse 2001 teve uma repercussão que hoje o senhor já foi inocentado. Mas sobre a questão do andando do orçamento, como é que o senhor responde isso? É uma oportunidade boa que você me oferece aqui para manifestar ao meu povo a minha satisfação, porque eu não divulguei isso e muita gente nem sabe, né? Que eu, graças a Deus, fui absolvido de todas as acusações que me fizeram pelo Tribunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Meus bens que estavam bloqueados foram absolutamente liberados, né? Isso muito me conforta a minha família, por tudo, meus amigos também sofreram muito com isso, e eu sei que eles ficam regozijados com isso. Mas eu lhe digo, e respondendo à sua pergunta, né, que o primeiro juiz que me julgou foi o povo de Santo Amaro. Sim. Porque depois de todas aquelas acusações, não é, Zé Roberto? Eu fui para a praça pública e o povo me deu uma grande vitória. Eu tive na época 10 mil votos, o segundo colocado teve 5. Então foi uma vitória expressiva e foi o primeiro julgamento que eu tive, foi o julgamento do meu povo, tá certo? E me lembro bem que na campanha eu disse uma coisa que permaneceu de pé até hoje. Se provarem que eu desviei 1 centavo do dinheiro público, eu renuncio à vida pública, porque eu renunciei ao mandato de deputado federal, quanto mais à vida pública, tá certo? Então, como nunca ninguém provou, a justiça provou a minha inocência. Sobre um hospital que foi construído ali naquelas intermediação ali da rodoviária. É interessante que essa pergunta deveria ser feita a Manelzinho, que era o prefeito na época. Mas o que eu fiz, na verdade, foi colocar uma pequena verba para a construção do hospital. Verba essa que, em função da inflação galopante do governo Sarney, se tornou impossível você construir o hospital com aquele recurso. O prefeito não construiu o hospital e devolveu a verba. Então eu não tenho absolutamente... Manuel Juliano Vasconcelos. Eu não tenho absolutamente nada com aquilo, a não ser ter colocado a verba no orçamento para começar a obra que infelizmente não se realizou. E a questão de um portal que hoje é conhecido como Portal do Chifre, ou era uma ponte, uma passarela? É a mesma questão na administração, essa mesma situação, tá certo?
Ah, entendemos. E, aliás, nunca sofri acusação quanto a esses assuntos, a não ser na boca dos meus adversários, que tem todo o direito de não gostar de mim, porque sempre perderam para mim, então tem que ter... Eu costumo falar, o senhor Genevaldo, que eu acho que quem não deve, não teme. Eu acho assim, hoje, se eu puder explorar, por exemplo, tem uma acusação, se eu puder explorar todos os veículos de comunicação para me justificar, eu vou fazer isso. Porque, às vezes, uma mentira contada diversas vezes torna-se uma verdade. E o silêncio ou a omissão de se justificar diante das pessoas acabam gerando uma certa culpa. Por isso que eu fiz essas perguntas, porque algumas pessoas sempre fazem menção quando tocam, Genevaldo, anão do orçamento, Genevaldo, o hospital que não foi construído, Genevaldo, a passarela do chifre. Aí, então... É aquela questão. E quem tem a autoridade de dizer a qualquer cidadão do Brasil... Se há algum documento que mostre a vinculação pessoal de Genevaldo com a ponte do chifre, com o hospital, com qualquer coisa. Agora, o homem público sempre está exposto a isso, tá certo? Verdade. E nós não podemos impedir que a população, que é desinformada normalmente, né, possa repetir, como você está dizendo, alguém que maliciosamente criou uma situação. E aqui em Santa Mara, as pessoas, elas não procuram saber da verdade. Por exemplo, todo tempo eu recebo fake news. São informações, essa semana mesmo chegou para dizer, eu fiquei sabendo que você fechou o seu apoio com a Alessandra. Eu disse, como? Eu nunca tive com a Alessandra, nunca sentei, eu nunca conversei, eu não sei nem quem ela é pessoalmente. Então, aqui tem essa mania, essa cultura de passar as informações sem antes ter a certeza se aquela informação ela é verdadeira. A pergunta que o Robson quis fazer é o seguinte: se haveria possibilidade, claro que não, da justiça proibir de candidatos inelegíveis indicar parentes para cargos públicos. Não tem como, até porque... eu acho que não pode. Tem eleitor com direitos políticos garantidos pela lei, tem direito de ser candidato. Então, a justiça não pode. Agora, o que ele diz é o seguinte: se poderia haver uma lei proibindo que a esposa ou o filho de um candidato inelegível ficasse também inelegível. Aí desrespeitar o direito individual, né? Cada pessoa, né, é um cidadão com seus direitos, né? Isso, é verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. João Melo foi o último, o Ulisses diz assim, João Melo foi o último dia prefeito a seguir os ritos oficiais do cargo. Sua esposa não deve ser candidata a prefeita seguindo a lógica da maior participação feminina? Uma pergunta. O senhor acredita que é possível ela ser vice com a sua dimensão política? Se ela pode ser vice? Não, claro que ela pode ser candidata a prefeita, quanto mais a vice, né? Então, pode ser vice perfeitamente, não está impedida por essa mesma razão. Mesmo que João Melo, por algum motivo, estivesse impedido de ser candidato, a sua esposa não está impedida de ser candidata, portanto, tem direito de ser. Não há nenhum impedimento, não. Aí quem vai dizer é o povo, que é livre e soberano para decidir essa questão. É verdade. Vamos lá. André diz assim: as pessoas desconhecem e confundem história, manipula pela politicagem de oposição. Esse quadro hoje que a gente está indefinido politicamente aqui em Santa Mara, está indefinido.
Existe uma suposição de que César e Aninha lance uma chapa. O prefeito mais o vice lance outra chapa. E a Alessandra com o Cassinho lance outra chapa. Como é que o senhor vê esse quadro político? Possibilidade. Quase certo, mas ainda é uma possibilidade aí. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o processo político em Santo Amaro, ele foi antecipado. Né? Eu acho que desnecessariamente. Já se está mais de 3 meses que já estamos quase que em plena campanha eleitoral. Né? Isso não se justifica. Se nós olharmos que o candidato que se tornou prefeito, na realidade, a sua candidatura só se consolidou em junho, para uma eleição em outubro, então temos ainda muita água para rolar. Os candidatos que estão aí, eles não são fruto da decisão do povo. Eles são fruto daquilo que em pesquisa se chama recall, quer dizer, em função do que aconteceu antes do passado. Então, o prefeito é prefeito porque ele foi eleito. O povo ainda tem na cabeça o nome dele. O ex-prefeito, a esposa do ex-prefeito é candidata em função do ex-prefeito, tá certo? O candidato, o César, tanto quanto a Aninha, são prefeitos em função de João Melo, em função... Então, isso faz parte daquilo que eu chamo o mundo político. O mundo político é infinitamente menor do que o mundo eleitoral. Sim. Quem está conversando hoje sobre política, eu não sei se chega a ser 10% da população. Verdade, quem de alguma forma está envolvido é empregado da prefeitura e tal. O povão nem está aí. O povão começa a estar na eleição 60 dias antes, quando começa a discutir o candidato na barbearia, no passeio da igreja ali. O mundo eleitoral não tem nada a ver com isso que está aí. Agora, o mundo político está aí nessa fofoca. Agora, eu acho que existe um discurso que eu não estou vendo ainda o candidato com capacidade para fazer esse discurso. Qual é esse discurso? Dizer o seguinte: olha, o povo é soberano, o povo elege e o povo derrota. Então o povo, se você for considerar os candidatos que estão aí, o povo poderia fazer o seguinte raciocínio: se acha que o que está aí está bom, vota para continuar. Se acha que o passado recente está com saudade do passado recente, então vai voltar para trás. Agora, se acha que o que está aí não está bom e que o passado foi pior, então pode olhar para frente, né? E olhar para frente. E apresentar alguém de mãos limpas, que possa ir para a praça pública, que tenha serviços prestados à comunidade, que tenha conceito na comunidade, tá certo? E em torno dessas pessoas você conseguir reunir um contingente suficiente para apresentar uma candidatura que signifique esse novo. E o que é esse novo? Esse novo é aquele candidato que diz: olha, minha campanha é assim, pobre, porque eu não quero vender a saúde, eu não quero vender a educação, eu não quero vender o transporte e não quero tomar dinheiro do cigano. Entendeu? Porque se tomar tem que pagar. Essa que é a verdade. Então, o que é que vai se dizer? Nós estamos fazendo essa campanha pobre aqui, com esse discurso de que queremos uma administração transparente, tá certo? E que represente uma inovação. É verdade. O senhor falou uma coisa que eu tenho falado com muitas pessoas. Hoje, infelizmente, aqui em Santo Amaro, tem a cultura de você vale pelo que você tem para oferecer. Não se monta um grupo sem negociar
a própria prefeitura, o próprio dinheiro do povo. Então, se negocia tudo antes, monta-se um grupo e aí vai para o embate. Aí o que acontece? Dinheiro de cigano, dinheiro de empresário, acordo com o empresário. Quando o cara entra, ele entra até bem intencionado. Entretanto, ele está cheio de acordos que ele não consegue governar. Porque primeiro ele tem que colocar pessoas incompetentes, porque negociou uma secretaria, negociou um cargo, e aí tem que colocar pessoas incompetentes para assumir aquele cargo, para honrar com a palavra, e quando o cara vai lá, não desenvolve nada na secretaria, no governo, atrasa a vida das pessoas por causa de acordo político. A ideia seria exatamente isso, que todo candidato a prefeito montasse o seu grupo sem acordos políticos, sem interesses, sem vender a prefeitura, sem vender os cargos antecipados à prefeitura e fizesse uma campanha limpa. Aí a gente teria uma política diferente. O que é que acontece é o seguinte: as empreiteiras, as grandes empresas vêm, faz um raio-x do campo de Santa Amaro e diz o seguinte: poxa, o Dinho de Zezé é um nome bom para ser prefeito, então você vai chamar Dinho de Zezé no canto e vai injetar dinheiro nele, e agora vai dizer o seguinte: claro que isso aqui é uma suposição, agora ele vai ser o nosso candidato. Só que ninguém gasta dinheiro em outro sem nenhum interesse. Essa que é a verdade. Aí o que acontece? O Dinho de Zezé ganha e diz: aí agora aquele empresário, aquela pessoa que injetou, agora é a minha vez de recuperar o meu dinheiro. Só que o dinheiro não vai aquele que ele investiu, é 10 vezes mais. E aí acaba de alguma forma complicando qualquer gestor que faça política dessa forma. A melhor coisa é a política sem barganha. Se você me permite, eu diria o seguinte: acordo político é uma coisa, né? Você pode reunir vários partidos e dizer: olha, nós vamos disputar a prefeitura, e quem participar da campanha participa do governo. Isso historicamente é o que acontece na política, né? Agora, quando você diz ao empresário: olha, me adianta aí o dinheiro que eu sou candidato, a minha pesquisa está aqui dando, eu estou na cabeça, vou ser prefeito, tá? Então você me dá uma grana aí para ajudar na campanha, e quando eu for prefeito você vai ter uma participação lá, você vai fornecer merenda escolar, você vai fornecer material cirúrgico, e assim por diante. Isso aí é diferente, é vender antecipadamente o serviço público daquilo que você vai governar. E isso acontece e muito. Aí, Santa Amaro está preparado para essa política limpa hoje? A mentalidade do povo está preparado para o candidato pé de chinelo? Qual a expressão? Aquele que sem dinheiro, sem recurso, que tem um grupo e que tem uma voz ativa, que tem uma boa construção de ideia. Olha, o santamarense abraçaria esse candidato? Ou aqui a população vai pelo que os outros falam? Olha, eu digo a você que Santa Amaro tem uma tradição de se gastar pouco em política. Renato Leone fez política sem gastar dinheiro. Barreto, quem inaugurou isso aqui, essa história de gastar milhões em campanha, a gente ouvia falar aqui no nosso vizinho, São Francisco do Conde, que é uma prefeitura muito rica e muito disputada, a gente ouvia falar em se gastar muito dinheiro nas campanhas. Mas Santa Amaro só foi contaminado de uns 12 anos para cá, tá certo? Esse modelo de jogar dinheiro do empresário na campanha em Santa Amaro é coisa muito recente. Historicamente, os prefeitos, Walter Figueiredo ganhou a eleição só com um tamborete e um microfone, entendeu? Me parece que isso
virou uma coisa natural, porque você conversa com alguns candidatos e diz assim, eu tô com um empresário forte. Eu tô com um cara que vai injetar o dinheiro forte. Mas fulano de tal não tem nenhum empresário. Eu vou lhe dizer que conversando com um certo candidato, ele me disse, nós estamos pensando em gastar entre 1 milhão e 1,5 milhão na campanha. Eu digo, meu Deus do céu, de onde vai sair esse dinheiro? Muito dinheiro. Quem estiver pensando assim vai bater com a cara na parede, porque os exemplos estão aí pelo Brasil afora. Sim. As pessoas insistem em achar que a coisa não mudou. Mudou e não vai retroagir, porque o povo não quer. O povo aprendeu que é possível fazer diferente e o povo está sustentando essa tese aí. Entendeu? Vereadores Quem tiver raciocinando, continuando e pensando em comprar voto, vai se dar mal. A população está acordando ou já acordou. Não é isso? Muitos vereadores aí, os pré-candidatos aí estão juntando sua graninha ali para chegar lá e injetar dinheiro em campanha. A população está de olho aberto nesse tipo de pessoa. Até porque eu tenho feito uma crítica, até uma crítica construtiva, que muitos pré-candidatos não se apresentam agora ou antes, com crítica construtiva, com auxílio ao governo, se mostrando preocupado verdadeiramente com a comunidade, mas deixam para se apresentar os 45 dias de campanha. Aí ele tem plano, aí ele tem projeto, aí ele tem ideia, aí ele tem garra, tem força. E há quem diga o seguinte, que se você se apresenta antes, você perde o fôlego. Parece que é uma competição. Se você se apresentar antes, você vai perder o fôlego no meio do caminho, você vai morrer no meio do caminho. Aí parece que é uma jogada política verdadeiramente, mas a gente sabe que não deveria ser dessa forma. Ou aquele que tem verdadeiramente intenções de uma Santa Lara melhor, ele tem que estar antenado 24 horas antes e pós-eleição, não é isso? É dessa forma que deveríamos pensar, mas infelizmente não pensamos dessa forma. Eu acho que o povo escolhe o candidato entre as opções que os partidos oferecem. Sim. O povo não tem a capacidade de construir uma candidatura. Ele tem que escolher entre o que se oferece. Então, o que oferece é o que está aí, ele vai escolher, na opinião dele, não é esse mesmo que eu queria, mas eu vou escolher aqui o menos pior. Mas cabe aos políticos e aos partidos oferecer opções para o eleitorado. Porque senão ele diz, eu não vou ter por falta de opção, eu votei em fulano por falta de opção. Então cabe aos partidos apresentar opções para o eleitorado exercer a sua escolha. Eu posso fazer, acho que a última pergunta, mas a pergunta pinga-fogo. Essa história pinga-fogo foi o senhor, quando eu fiz o convite para estar aqui, o senhor disse, eu vou para o pinga-fogo. Aí eu disse, poxa, é aquela pergunta mais quente. O senhor está preparado para isso? Com certeza. Vai vir bom, velho. Eu hoje não preparei, que foi uma correria aqui para montar o estudo. No final, a mesa queimou, deu problema. Isso, deu problema terrível aqui. A Tsunami chegou, instalou a internet e deu tudo certo. Mas vamos lá para a pergunta pinga-fogo. É bem verdade que o senhor auxiliou, né, eu vou usar a palavra, ou ajudou o prefeito Flaviano a ser eleito. E após eleito, esse mesmo rompeu a ligação com o Genebaldo, e além de romper, ele mandou todas as pessoas vinculadas, ligadas a Genebaldo embora da prefeitura. E como é que o senhor, se isso foi verdade, como é que o senhor se sente hoje? Traído?
Essa sua pergunta lhe obriga a me convidar para um outro programa, porque exige uma explicação muito longa. Muito detalhada. Muito detalhada. Eu digo a você o seguinte: eu tenho com Flaviano e a família de Flaviano ligações de amizade e política, ligações históricas, né? Eu, quando fui prefeito a primeira vez, eu procurei treinar a minha equipe de trabalho. Em vez de buscar gente de fora, eu peguei gente de Santa Amaro, treinei e botei para trabalhar comigo. Então, mandei 4 pessoas para Recife, para fazer curso em Recife. Mandelzinho foi fazer, Anildo Feliciano Bastos, João Piniquinho, Reginaldo Castro Souza, foram fazer cursos lá na Sudene. E mandei para Salvador 2 pessoas para fazer um estágio no Parques e Jardins. E lá, uma dessas 2 pessoas foi Regi, o pai do prefeito, que fez um estágio lá sobre iluminação pública. E ele abraçou essa área, né? E fez sucesso em nossa cidade até morrer, tá certo? Coincidentemente, eu também fiz a primeira ornamentação pública das festas de fevereiro. E quem foi coordenar essa ornamentação pública? Julieta Guedes, né? Fez por sinal, uma ornamentação belíssima. E o eletricista e a empresária que estava fazendo a ornamentação se conheceram aí, se aproximaram aí e terminaram casados, né? E eu terminei batizando uma filha delas, entendeu? Depois, em 88, eu lancei Flaviano candidato a prefeito, né? Ele era vereador e a gente fez dele candidato a prefeito. 2008. E ele começou com 1% nas pesquisas, terminou em 18%. E quando estava se aproximando o final da campanha, o senhor Wagner e o senhor Rui Costa se uniram e golpeou a candidatura de Flaviano, que tinha como vice-candidato a vice o Antônio Reinaldo, que era do PT. Então era uma candidatura PMDB e PT. Pois bem, por interesses outros, o Wagner e o Rui Costa, de última hora, nos traiu e espalhou um vídeo aqui apoiando um outro candidato a prefeito que nem era de partido ligado a eles. E é por isso que quando Flaviano se debandou para a chaleira do Wagner e do Rui Costa, me causou um certo constrangimento, porque eles foram os grandes traidores da campanha dele como prefeito da outra vez. Então eu digo assim a você, eu tenho uma relação de amizade muito forte com a família. Apoiei Flaviano como candidato a vice-prefeito na chapa do Cassinho. E apoiei Flaviano na última eleição, né? Evidentemente que meu apoio não foi decisivo, porque eu conheço minhas limitações, mas fiz o que pude no sentido de unir as oposições, tá, em torno da candidatura dele. Então eu digo a você, você diz pessoas nossas que foram nomeadas e demitidas. Eu digo a você, eu tenho muitos amigos na administração de Flaviano. Por quê?
Porque os meus amigos eram os mesmos amigos de Flaviano. Flaviano foi do PMDB, então os meus amigos são os amigos de Flaviano. Mas não foram indicados por mim. E ele tem inteira liberdade, né, de agir como ele quer, porque eu não lhe pedi nada na prefeitura. Não pedi cargo, não pedi nada. Meu apoio foi absolutamente gratuito, tá certo? Então, se ele nomeou o meu filho, não me consultou. E demitiu o meu filho. Só que quando ele nomeou sem me consultar, não me atinge nada. Mas quando ele demite, repercute sobre mim, porque eu sou o pai. Tá, então, algo pessoal. Mas eu lhe digo, eu não tenho mágoas, eu não tenho... Agora, eu sou político, tenho um partido e tenho um lado. Né? Ele foi para o lado do Rui e do PT. Então ele sabe que Genebaldo não estará do lado do Rui lá nem do PT. E Genebaldo está do lado de cá. Eu vou continuar onde está. Né? Então, por exemplo, ele foi candidato pelo DEM. É 25, acho que está na cabeça do povo ainda. É DEM. Né? Então ele sai e vai para o outro lado. Eu permaneci no mesmo lugar que estava. Não sou eu que estou rompendo com ele. Ele é que foi para o outro lado. E não pode me obrigar a acompanhá-lo. De forma nenhuma. Respeitosamente, ele tem que entender que meu lado é o lado de cá. Muito bom. Respondido. Deixa eu falar aqui do nosso patrocinador Tsunami Net. É a internet aqui do Politicando Certo. Bate certo. Batendo certo aqui, e é por isso que você está nos assistindo assim. Tsunami Net, a melhor internet de Santa Amaro, patrocinadora oficial aqui do Politicando Certo. 10 mega, R$50. 20 mega, R$60. 30 mega, R$80. E 50 mega, R$100. Essa é a melhor internet da cidade. Vai lá, fica ali na Praça da Purificação. Chega lá, procura o nosso amigo Davi e ele vai te receber de braços abertos. Para finalizar, então, PMDB, hoje existe uma grande possibilidade de lançar um novo nome aí que vai arrebentar e mexer com essa estrutura política de Santa Amaro. É isso? Olha, você ouve sempre dizer aí que política é como nuvem, né? Magalhães Pinto diz que política é como nuvem, muda a cada momento. Então a gente não pode fazer uma previsão assim de 9 meses aí para frente, o que vai acontecer. Agora, o PMDB pretende ter candidato próprio para prefeito de Santo Amaro. E se não puder ter candidato próprio, ele vai contribuir para uma candidatura que signifique aquilo que eu acho. Posso estar equivocado. A gente ganha eleição e perde eleição. Mas eu acho que na cabeça do povo tem 3 pratos aí. Meninico, Sarapatel e Maniçoba, né? E você não gosta de nenhum dos 3, entendeu? Se aparecer um prato diferente, ele vai em cima, tá? Então eu acho que... uma feijoada aí. Exatamente. Então eu acho que o povo ainda não está satisfeito com esse quadro que está aí. E nós vamos tentar construir uma coisa nova. Será que nós seremos capazes disso? Tem alguns que dizem, não dá mais tempo, etc. É aquilo que eu digo, o mundo eleitoral está quieto, o mundo político é que está agitado, entendeu? Então é diferente. Só aproveitando a sua fala aqui, é que fizeram algumas pesquisas aí, incluindo até o Zé Roberto Propaganda nessas pesquisas. Interessante que colocaram uma pesquisa em uma noite, 10 horas da noite, colocaram o Zé Roberto lá como prefeito, César do Pão, Aninha, Alessandra, e no dia seguinte ele estava disparado lá na frente de todos os candidatos. 10 horas da manhã, tiraram a pesquisa do ar. Não sei por quê. Se colocaram para saber qual era a intenção de algumas pessoas, tem que manter. Tem uma outra criada pelo Gustavo e tá lá. Tem uma chapa e eu digo, coloca o meu nome, coloca o nome de outras pessoas, às vezes sem autorização, e tá lá. Eu não me importo com isso. Mera especulação.
Mas tá lá uma pesquisa e Zé Roberto disparando na frente de todos os candidatos. Foi isso que o senhor falou aí. Às vezes tem 3 comidas e ninguém quer. O mundo político está agitado. Sim, porque quem não está dentro lá do bolo, comendo do bolo, está aqui do lado de fora querendo comer o bolo. E quem está comendo o bolo quer manter o bolo lá, quer comer o bolo. Então, esse mundo político é que está agitado. A população em si, ela não sabe em quem vai votar, porque hoje ainda não se definiu. O cenário político está indefinido, irmãos. O cenário político. E tem muito candidato usando de artifício o seguinte: aproveita as festas religiosas, porque se criaram esse pensamento aqui para mostrar força política. Há quem diga que tem candidato aí que manda um grupinho de 30 pessoas na frente, fazendo festa quando o candidato chega e joga para cima, para dizer, tá bombando. Mas o que define verdadeiramente é lá nos 45 dias, quando as pesquisas oficiais começarem a buscar em casa a real intenção do santamarense. Particularmente eu, que a gente está aqui no Politicano Certo já tem 1 ano e 2 meses, a população ela está silenciada. Ninguém fala nada. Quem fala... As minhas postagens são políticas. Quem se manifesta são as mesmas pessoas. As mesmas. Vai lá, comenta, curte. E eu tenho aproximadamente 7 mil pessoas no meu Facebook. Então são as mesmas pessoas, não é isso? Eu digo a você o seguinte, dentro desse ponto de vista que a população não se definiu ainda e que a população está querendo algo que signifique renovação, que signifique uma situação um pouco distante dos velhos métodos da política antiga, é que você viu na última eleição pessoas absolutamente desconhecidas com milhões e milhões de votos. Verdade. Quem conhecia a Daiane Pimentel antes, no entanto, aparece com 140 mil votos para deputado federal, de repente. E assim, em São Paulo, gente com 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, que você não esperava absolutamente, né? Arrepiou. E está arrepiando. Exatamente. Então, quando você fala em Zé Roberto, Zé Roberto é uma figura... Quem não conhece Zé Roberto? Quer dizer, ele todo dia está lhe importunando os ouvidos aí com propaganda de A, de B, de C, né? Então, Zé Roberto é a voz do povo, É um homem de origem humilde que hoje é presidente dessa casa aqui, o Sindicato dos Comerciantes. Então, ele tem uma trajetória de ascensão, né? Como Zé Roberto, existe outros, existe João da Caixa, existe Raimundo Arthur, existe uma série de pessoas que têm uma inserção na sociedade, que participam, que têm amor a Santo Amaro, que se dedicam a Santo Amaro e que, por aquilo de dizer, eu não gosto de política, não quero me meter, minha família não quer, minha mulher não quer, mas se as pessoas que têm capacidade, que têm dignidade, não querem fazer a política, quem vai se apostar da política? São as pessoas que não têm esses requisitos. Então, eu acho que existem nomes que a gente pode construir candidatura. Não tem nenhum nome definido, mas nós temos mais de 10 nomes que reúnem condições de ser um candidato, inclusive o seu companheiro de programa aqui, que eu estava até incentivando para que ele fizesse um trabalho junto à população, e ele estava fazendo um bom trabalho, e por motivo de saúde do seu pai ele se afastou, mas acho que ainda há espaço para ele retornar ao processo político e fazer parte dessa construção de uma candidatura a mais, um prato novo para oferecer à população. Miguel Reis é um camarada completamente capacitado para essa política aqui de Santo Amaro. É isso aí. Fala um pouco do projeto de 2020 aí. Tem a escolinha
Eu soube que o senhor tem uma escolinha política aí que pega as pessoas que querem aprender. Fala um pouco desse projeto. A Fundação Ulisses Guimarães, né? A Fundação Ulisses Guimarães, todo partido tem uma fundação. O PMDB tem a Fundação Ulisses Guimarães. E essa fundação, ela ministra cursos para a formação de lideranças políticas. Tá? E aqui em Santo Amaro, com a ajuda e a coordenação de Miguel Reis, nós ministramos vários cursos para pessoas de Santo Amaro, formamos várias lideranças, com curso de oratória, curso para capacitação de gestores públicos municipais, para capacitação de associações e tal. Então, curso para candidato a vereador, para candidato a prefeito. Então, nós vamos ministrar todos esses cursos pela Fundação Ulisses Guimarães, como já estamos fazendo há vários anos. Muito bom. Hoje nós tivemos a honra aqui de entrevistar Genebaldo Correia. Fizemos aqui perguntas polêmicas, perguntas boas, perguntas suaves, e ele não correu de nenhuma pergunta, respondeu todas as perguntas. Eu só tenho a agradecer. Eu acredito, e você que está de casa aí também acredita, que ele vai voltar mais vezes aqui. Porque o homem conhecido como célebre da política de Santo Amaro não pode estar fora do politicano certo. Tem que estar aqui. As articulações estão acontecendo aí. O campo político a todo tempo está mudando. E nada melhor do que conversar com quem entende de política, quem tem uma trajetória gigante e longa na política. Não é isso? Olha, a satisfação é toda minha, né? O fato de estar aqui, porque eu sou um homem também da comunicação. Eu sou jornalista profissional, eu já fui diretor de um jornal aqui em Santo Amaro. Eu participei ontem das comemorações do trombone, seus 20 anos. É um jornal que foi fundado para me combater. Né? Eu tomei posse no dia 1º de janeiro e o jornal saiu a primeira edição me batendo no dia 2. Entendeu? E me bateu durante muitos anos. Né? E não falta oportunidade para de vez em quando me dar uma alfinetada. Né? Mas eu sou um admirador da resistência, da tenacidade do jornal. Tenho participado ultimamente, inclusive tenho feito alguns artigos, pelo respeito que eu tenho à liberdade de imprensa, ao direito de expressão. Né? E eu, antes de começar o programa, eu estava aqui raciocinando, digo, antigamente, para a gente alcançar a população, era preciso toda uma estrutura, montar uma rádio, montar uma televisão, né? E nós estamos falando aqui com a população com esses poucos instrumentos, o que a tecnologia nos permite. Então, a comunicação está mudando, né? Está mudando. O comício não existe mais, o comício é aqui. Você pega isso e grava e distribui com as redes sociais. Fala com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, milhões de pessoas. Né? E na praça pública você não reúne mais de 100. Se não mandar o ônibus, pagar o lanche, R$50 para cada um. Verdade. Genebaldo, muito obrigado e disponha pela sua participação, tá bom? É isso aí, você acompanhou aqui a participação especial do nosso amigo Genebaldo Correia, o célebre da política de Santo Amaro. Vamos falar um pouco do ganhador lá? Isso, vou convidar aqui o Zé Roberto Propaganda e para a gente finalizar a programação hoje, aqui ao vivo, coisa de 5 minutinhos. 5 minutinhos. Teve o Bingo do Desaperto. Ou Bingo do Descaradinho. Senta aí para falar um pouco dele.
Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Boa noite, Miguel. Dia corrido. Miguel, boa noite, Genebaldo Correia, o maior líder político da história de Santo Amaro, a maior personalidade. Esperamos que venha surgir um outro líder, né? Alguém que possa representar nossa terra, como bem fez o nosso Genebaldo outrora, né? Nós hoje sentimos essa falta. Santo Amaro perdeu a sua liderança, a sua representatividade, inclusive a nível nacional, né? É verdade. Nós tivemos 2 deputados federais, né, Genebaldo Correia e Vigildário Sena. Tínhamos a Raimundo Pimenta, que foi deputado estadual. Então, infelizmente, nem deputado estadual hoje Santo Amaro tem mais. Está na hora, gente, de acordar. É verdade, verdade. Botar gente de verdade que possa amar, que ama para nos representar. Abraço ao também o nosso vereador. Eu já apresentei todo mundo. Dinho de Zezé, o ex-vereador Juraci Passos, lá de Acupa é bem apresentado. Hoje aqui com a cobertura do MS, nosso amigo Zé Pedro, que faz com paixão e entusiasmo, viu? É verdade. Lado a lado com o Genebaldo Correia agora, direto agora, graças a Deus. Que Genebaldo já não usa mais o despertador, que sempre ele tá lá. Tomando cafezinho. Mas a gente, boa pessoa maravilhosa, bom profissional. Então, assim, o nosso plano do desapego, graças a Deus, Deu tudo certo. superou de todos os públicos. Mais ou menos você acha que reuniu na praça? Nós distribuímos 8.000 cartelas. Nós distribuímos 8.000 cartelas. Todo cidadão que pega uma cartela de bingo, ele leva alguém com ele. Um filho, um neto, um namorado, uma namorada. Então, Umas 15 mil pessoas. a praça, porque a praça ela é grande, né? Então, assim, o público expressivo, né? Muito. Os que torcem contra, que é bem pouco, graças a Deus, né? Dizem que não, passa de 5. Maluco isso, mas isso mesmo. Eu não estou incomodado com isso, não. Será que você fez a montagem da foto aí? Mas quem vai lá sabe disso muito bem. Eu quero agradecer a Deus maravilhoso. Tivemos ganhadores, né? Rafael, filho do tão conhecido Paraíba, né? O senhor que fica ali, sempre sentado na porta ali, ao fundo da Igreja da Graça, aqui, na Ferreira Bandeira. E uma ganhadora da Ilha do Vendê, a Veronice, ganhou também R$5.000. Queremos parabenizar a todos. Sim, com certeza. O Banco de Desapego foi dividido, os R$2.000 foram divididos para 4, né? Cada prêmio saíram 2 ganhadores, dividiram o recurso. E o descaradinho é só alegria. É verdade. Um abraço a vocês aí. Feliz da vida. Com certeza. Quem não fica feliz com o descaradinho, rapaz? Hoje, abaixo de Deus, é o descaradinho. Agora eu posso fazer uma pergunta? Vê aí a vez do povo? Sim. Fala um pouco. Nós faltamos só decidir agora, definir o dia, né? Isso. A gente está discutindo aqui, apresentando um programa nessa mesma rede, né? Isso. Aplicativo aí no Facebook do nosso amigo Miguel. A Vez do Povo. Vamos estar apresentando esse programa. Para você que a gente colocou a nossa foto junto, aí diz assim, tem novidade aí. Aí o pessoal diz, prefeito, é vice, é chato. Essa lá é para esse lado, né? É a Vez do Povo. Isso. Nós teremos um programa em um dia definido na semana, a gente vai sentar ainda, vai ser para semana. E o programa tem a Vez do Povo. Vai ser sorteado aqui botijão de gás, um monte de coisa, Até descaradinho também. Até descaradinho vai ser sorteado. Então o povo vai participar desse programa. Com certeza. Zé Roberto e Miguel Alves. Dá vários temas, educação, cultura, turismo. Né? Vamos falar... Discutir a nossa cidade. Sem política, aí é diferente, viu? Eu já te falei. Sem lados. Tá? É necessário a gente discutir, trocar ideias. Como melhorar? O povo. Sim. O povo vai ligar, e aquela coisa ao vivo. Sugestões, que já tem uma para a mesa administrativa da Santa Casa, a questão do velório. Eu sei que eles têm dificuldade para administrar, né? Tem dificuldade para administrar porque não tem recurso, mas uma sugestão que pode a gente fazer uma campanha e a comunidade abraçar para a gente resolver aquele problema do quê? Da climatização. Isso. Né? Vamos trazer... Naquele ambiente, a gente pode fazer uma campanha. Isso. A gente vai trazer alguns casos aqui graves de pessoas e vamos ajudar essas pessoas. Com certeza. É isso. Sim. Do programa. É esse. É ajudar, Sim. levantar a cesta básica, ajudar o povo que precisa. Com certeza, E a possível, provável candidatura
É uma pressão consequência de um trabalho. Se o povo abraçar, estaremos aí. Se não, vira que segue. É para todo mundo. Eu quero ser feliz em nome de Jesus. Um abraço e boa noite a vocês, viu, gente? Valeu. Gente, o Diniz Zezé quer falar hoje? Eu tô sabendo que vetaram todos os seus projetos para a CUP. Inclusive o Hot de Acup na última sessão romperam, quebraram, tiraram de você a possibilidade de a Acup receber. Uma boa noite a todos. É bom estar aqui de novo, Miguel. Hoje você estava dormindo, prazer cansado, né? Estava cochilando um pouquinho. Infelizmente é difícil, né? A gente faz um trabalho sério na Câmara de Vereadores, defendendo os interesses não só da comunidade de Acup, mas de Santo Amaro como um todo. Mas o prefeito resolve não atender e não colocar em prática as nossas indicações, que são muitas, principalmente para Acup, Itapema e Bangala, que é onde eu fui mais bem votado. Sim. E sabemos que quando a gente é mais bem votado numa localidade, a gente defende mais aquela localidade. Lembrando que você, como vereador, é atuante. Sou atuante, claro. Você trouxe aqui 45 projetos apresentados. Pronto, tudo era base, não é isso? E que não foram atendidos. E depois que virou oposição, professor Genebaldo, não aprova mesmo. Aí complica. Mas é assim mesmo, né? Nós não vamos desistir. Continuaremos defendendo os interesses do povo. Sempre, sempre. Eu fui eleito para defender os interesses do povo. Nessa legislatura, até o dia 31 de dezembro de 2020, estarei lá na Câmara apresentando e cobrando, fiscalizando, fazendo o valor que o povo me deu, que foi o meu mandato. Então é isso que eu faço na Câmara. Vai ser candidato a reeleição? Serei candidato à reeleição, claro, não tenho dúvida disso. E digo que me sinto à vontade para apresentar meu nome mais uma vez, para defender o interesse do povo de Santo Amaro. Me sinto bastante à vontade pelo rendimento que tive na Câmara, pelo que apresentei na Câmara, pela defesa que eu fiz do povo, pela defesa que eu fiz que venho fazendo da cidade. Então não tem porquê eu não partir para uma reeleição. Eu preciso encontrar um prefeito que queira atender o povo. Verdade. Eu posso ajudar. Quando você apresenta uma indicação na Câmara, na verdade você leva a reivindicação do povo na rua. O povo te pergunta, te diz o que está faltando. Tem uma rua escura, tem uma rua sem pavimento, falta saneamento básico, falta uma escola de melhor qualidade, falta uma reforma de uma escola, falta uma reforma do posto de saúde, falta um posto de saúde de melhor qualidade. Então, quando você faz uma indicação, você está levando a reclamação do povo, a cobrança do povo. Que o contato direto na política é do vereador. O vereador é que tem contato direto com o povo. Então o vereador é que sabe, conhece a necessidade do povo. E eu não levo uma indicação para engrandecer o vereador. Eu levo uma indicação porque ela é a cobrança do povo, é o que o povo me pede na rua. Então é por isso que deveriam ser atendidas. O prefeito deveria respeitar. Pelo menos uma indicação. Aí, às vezes, aparecem indicações parecidas da base do governo e nem essas indicações são atendidas, né? Eu fiz indicação de reforma e ampliação do cemitério de Acup, eu fiz indicação de uma praça na rua 2 de Fevereiro, na rua da Torre da Telebahia, lá em Acup. Sim. Fiz indicação de pavimentação em várias ruas, fiz indicação de saneamento básico para Acup, fiz indicação para a melhoria do porto de baixo, de cima e do meio em Acup, né? E o prefeito não atendeu nenhuma delas. O povo acha que o vereador, ele que tem que ir lá asfaltar, ele que tem que pavimentar, ele que tem que fazer. Ele não faz nada, ele só faz o pedido de indicação. Quem executa é o próprio prefeito, não é isso? Eu vejo a CUP com um problema grave na área de saúde, né? Nós temos uma população não oficial de quase 15 mil habitantes e temos só um PSF funcionando de maneira muito precária. Um pronto atendimento que chamam de hospital, que no passado já teve um funcionamento melhor, mas que nessa gestão tem um funcionamento bastante precário. Hoje o Diniz Zezé já tem lado? Meu lado é o lado do MDB. Eu sou do pra lado, onde o MDB for? Eu espero a decisão do meu partido. Estarei acompanhando a decisão do meu partido. É isso aí. Tá então, bem? Muito obrigado, Miguel, mais uma vez. Vamos ouvir o Passos também? Não? É candidato? Não.
Não, então, beleza. Gente, eu quero agradecer. Terça-feira que vem, nós estaremos aqui novamente no Politicando Certo. Eu já entrei em contato com Hélio Amorim, o autor do projeto de redução da taxa de esgoto de 80% para 40%, e eu quero ele aqui para a gente discutir esse projeto. Até porque o prefeito Flaviano sancionou e disse que se a Embasa não cumprir, vai multar. Entretanto, existe uma polêmica em cima disso. E aí eu quero ele aqui para a gente discutir. Será que a Embasa vai atender o pedido do prefeito e vai reduzir para 40% o esgoto? Ou será que a Embasa vai ignorar porque o prefeito não tem essa autoridade para determinar sobre algo que é estadual ou federal? E aí? Eu quero ele aqui, a gente vai discutir esse projeto. Hoje eu tive com ele e breve, Hélio Amorim vai estar aqui também conosco, Petit do Marisco, e aqueles que querem vir para cá. Tem vereador aí que tá meio chateado comigo porque não veio, não quer vir e acha que eu sou culpado. A cadeira tá aqui. O convite é estendido a todos. Senta aqui, a gente vai discutir. Quem não deve, não deve. Gente, terça-feira, Politicando Certo aqui. Vou esperar você às 19 horas. Tchau, tchau.